Se o discriminante for maior que zero, a equação terá duas raízes reais diferentes, que chamaremos de x' e x duas linhas. Se o discriminante for igual a zero, a equação terá duas raízes reais iguais. Observe que ambas serão iguais a menos b sobre 2a. Neste caso, podemos dizer que a equação terá uma única raiz real. Se o discriminante for menor que zero, a equação não terá raízes reais, pois não existe a raiz quadrada de um número negativo no conjunto dos números reais. Para exemplificar o uso da fórmula geral ou de Bhaskara, vamos acompanhar a resolução de algumas equações. Por exemplo, vamos resolver a equação x² mais 5x menos 6 igual a zero no conjunto dos números reais. Nossos coeficientes são a igual a 1, b igual a 5 e c igual a menos 6. Então, substituímos estes valores na fórmula geral de resolução. Calculando o valor da expressão obtida, descobrimos que as raízes da equação são menos 6 e 1. Note que o discriminante é maior que zero e, por isso, obtivemos duas raízes reais diferentes. Vamos resolver agora a equação x² menos 8x mais 16 igual a zero, onde temos os coeficientes a igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 16. Primeiro, substituímos estes valores na fórmula geral. Em seguida, calculamos o valor da expressão obtida, descobrindo que a raiz da equação é 4. Perceba que o discriminante é igual a zero e, por isso, obtivemos duas raízes reais iguais. Observe agora a equação x² menos 5x mais 8 igual a zero, onde temos os coeficientes a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 8. Ao substituirmos estes valores na fórmula geral, encontramos um discriminante menor que zero e, portanto, a equação não possui raízes reais, pois não existe a raiz quadrada de um número negativo nesse conjunto. O exemplo seguinte envolve a equação incompleta 5x² mais 10x igual a zero. Veja que, substituindo os valores dos coeficientes na fórmula, o valor de c será zero, pois a equação não apresenta o termo independente. Desenvolvendo a expressão, encontramos as raízes 0 e menos 2. Note que a fórmula geral pode ser utilizada para resolver qualquer equação do segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Você acabou de aprender que o discriminante tem um papel muito importante em uma equação do segundo grau. Por meio dele, podemos determinar o número de raízes que a equação possui. Para responder a determinadas perguntas, precisaremos aplicar esta regra. Por exemplo, para que valores de m a equação 5x² menos 4x mais 2m igual a zero terá duas raízes reais diferentes? Nossos coeficientes são a igual a 5, b igual a menos 4 e c igual a 2m. Vamos começar analisando o discriminante da equação, que é igual a b² menos 4ac. Neste caso, isso equivale a 16 menos 40m. Para que a equação tenha duas raízes reais diferentes, devemos ter o discriminante maior que zero. Chegamos então à inequação 16 menos 40m maior que zero. Desenvolvendo esta inequação, concluímos que m deve ser menor que 2/5 para que a equação possua duas raízes reais diferentes. Cíntia, vem aqui. Aceita o desafio? Aceito. Qual que é? Escreva aqui uma equação de segundo grau, qualquer uma que possua raízes reais. Tá bem, vou escrever. 4x² mais 5x menos 6 igual a zero. Certo. O desafio é o seguinte. Ganha quem achar primeiro a soma das raízes dessa equação. Ai, essa é super fácil, porque eu já aprendi a fórmula de Bhaskara. Vamos lá então. Valeu! Ha! Terminei. A soma é menos 5/4. Nossa, como você conseguiu resolver tão rápido? Eu mal comecei a calcular as raízes.
É bem simples. Não precisamos calcular as raízes para sabermos a soma dela, basta observarmos os coeficientes da equação. A soma das raízes é menos b sobre a e o produto c sobre a. E de onde que surgiram essas fórmulas? Vem cá que eu te explico. Como você assistiu nesta cena, existem duas relações importantes entre as raízes e os coeficientes de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Veja quais são elas. Suponha que a equação ax² mais bx mais c igual a zero tem como raízes x' e x². Podemos expressar a soma dessas raízes como menos b sobre a e o produto das mesmas como c sobre a. Vamos acompanhar a seguir como chegamos a essas fórmulas. No caso da soma, basta adicionarmos uma raiz a outra, considerando a fórmula geral de resolução. Assim, simplificando a expressão obtida, chegamos à fórmula da soma menos b sobre a. O mesmo deve ser feito no caso do produto, onde multiplicamos as raízes considerando a fórmula geral de resolução. Após simplificarmos o resultado, chegamos à fórmula do produto, que é c sobre a. Por exemplo, na cena em que assistimos, a equação proposta era 4x² mais 5x menos 6 igual a zero. Para calcular a soma e o produto das raízes desta equação, simplesmente aplicamos as fórmulas que acabamos de aprender. Descobrimos então que a soma das raízes é menos 5/4 e o produto menos 3/2. Note que não foi preciso calcular o valor das raízes para encontrar a sua soma e o seu produto. Existem equações que não aparecem escritas na forma reduzida de uma equação do segundo grau. Por isso, antes de aplicarmos a fórmula geral de resolução, precisamos reescrevê-las. Como exemplo, podem ser citadas algumas equações fracionárias, além das equações biquadradas, como veremos a seguir. A equação x menos 1 sobre x mais 3/2 igual a zero é chamada de fracionária, pois apresenta uma variável no denominador. Para resolvê-la utilizando a fórmula geral de resolução das equações do segundo grau, precisamos antes escrevê-la na forma reduzida. Após calcularmos o MMC dos denominadores, que é 2x, podemos eliminá-los, chegando à forma reduzida 2x² mais 3x menos 2 igual a zero. Agora já podemos aplicar a fórmula geral de resolução. Aplicando a fórmula, descobrimos que as raízes da equação são menos 2 e 1/2. Chamamos de equação biquadrada na incógnita x toda equação na forma ax² mais bx² mais c igual a zero. Por exemplo, a equação x² menos 5x² mais 4 igual a zero é biquadrada. Dizemos que esta é uma equação do quarto grau, pois o maior expoente de x é 4. Note que as equações biquadradas são equações incompletas do quarto grau, pois elas não apresentam os termos em que a incógnita tem expoente ímpar. Utilizando um artifício de cálculo, podemos transformar uma equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Este artifício é chamado de mudança de incógnita. Por exemplo, na equação x² menos 5x² mais 4 igual a zero, vamos fazer uma mudança de incógnita, representando x² por y. Logo, x² será igual a y². Escrevendo a equação em função da incógnita y, chegamos à equação de segundo grau y² menos 5y mais 4 igual a zero. O próximo passo é resolver esta equação. Aplicando a fórmula geral de resolução, descobrimos que as raízes são 4 e 1. Mas atenção, estas ainda não são as raízes da equação biquadrada, são apenas os valores possíveis para a incógnita y. O próximo passo será retornarmos a variável x.
Como definimos que x ao quadrado é igual a y, basta substituirmos y pelos seus possíveis valores 4 e 1. Assim, encontramos os possíveis valores de x, descobrindo que as raízes da equação biquadrada são menos 2, 2, menos 1 e 1. Equações irracionais são aquelas cuja incógnita aparece no radicando. Veja alguns exemplos de equações irracionais. Note que a incógnita x aparece sob o radical. Para resolver uma equação irracional, precisamos antes eliminar os radicais, obtendo assim uma equação racional. Veja qual é o procedimento. Primeiro, devemos isolar um dos radicais. Segundo, elevar os dois membros da equação a uma potência conveniente. Terceiro, resolver a equação obtida. E quarto, verificar as soluções encontradas. Os dois primeiros passos podem ser repetidos até a eliminação de todos os radicais da equação. Por exemplo, vamos resolver a equação raiz quadrada de x mais 5 igual a x menos 1. Como o radical já está isolado, vamos elevar os dois membros ao quadrado. Após reduzir os termos semelhantes, chegamos à equação do segundo grau,